Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso canal Rede Top Brasil. Eu sou o seu Mar Fanfa e quero falar para você hoje sobre a quarta habilidade do GoPro. O GoPro é esse livro aqui, ele aparece ao contrário para você, mas é o GoPro do Eric Uhl, onde ele ensina 7 habilidades para você se tornar um profissional no marketing multinível. Tá? E a nossa base de treinamento é o livro GoPro. Porque todos os líderes a nível mundiais aprovaram essas 7 habilidades. E é comprovado, se você colocar em prática, você vai ter sucesso no marketing multinível. Tá? Esse é o nosso canal, como eu já falei, Rede Top Brasil. Nós falamos aqui sobre a Rede Top Brasil, que é uma empresa de marketing multinível. O nosso produto são alimentos, arroz, feijão, macarrão, essas coisas assim, produtos básicos. E falamos aqui também de marketing multinível, que é o assunto de hoje, e sobre desenvolvimento pessoal. Gente, vamos lá então. Quarta habilidade do GoPro é fazer o follow-up, ou seja, acompanhamento com seus prospectos. Gente, todos os grandes líderes e a maioria das literaturas que eu li, a maioria dos líderes, não vamos dizer todos, mas a maioria concorda que o dinheiro está no follow-up, no acompanhamento. O dinheiro está em acompanhar o seu prospecto. Você lembra que você fez o convite, passou o material, fez uma apresentação, aquela coisa toda, e tem uma ligação entre a apresentação e o acompanhamento, que eu vou te explicar logo em seguida. Mas tem alguns conceitos que você tem que dominar para você fazer esse acompanhamento profissional. Tá? Primeiro conceito, que ele fala então lá no livro. O primeiro conceito é que o acompanhamento é você fazer o que você disse que ia fazer. As pessoas respeitam aquelas pessoas que fazem o que dizem que vão fazer. Então, se você ficou de contactar a pessoa no outro dia, tal horário, você contacta a pessoa, tal horário, naquele dia, naquela hora marcada. Tá? As pessoas vão te respeitar por isso e vão valorizar também a oportunidade. Se você ficou de levar um kit para ela olhar, leva o kit para ela olhar. Ficou de ir lá para mostrar o plano para a família toda, vai lá e mostra o plano para a família toda. Então, esse é o primeiro conceito, muito importante. Agora vem o segundo conceito. Então é o seguinte, para você fazer isso, não vou esquecer, vou falar, você tem que ter uma agenda, ou uma agenda física, ou uma agenda eletrônica. Sem uma agenda, o negócio não vai dar certo. Segundo conceito, muito, mas muito importante. Quando eu aprendi isso aí, a minha trajetória no marketing multinível mudou da água para o vinho. O segundo conceito diz o seguinte, gente, que o único motivo de você fazer uma apresentação é marcar outra apresentação. O que acontece com a maioria das pessoas quando iniciam? A gente faz uma apresentação, eu cansei de fazer isso, faz a apresentação e depois faz aquela pergunta idiota. Idiota não, parece lógica, mas é a pior pergunta que tem. Mas é a pergunta que para mim parecia lógico, mas ela não tem poder nenhum, a pergunta. Pelo contrário, ela encaminha a pessoa para o lado crítico. A pergunta é a seguinte, tu termina o plano e depois tu pergunta assim, e aí, o que tu achou? O que as pessoas fazem? Eu gostei, mais ou menos. Eu vou pensar, te ligo e some da nossa vida. E depois tu liga para ela e fica incomodando ela. Então essa pergunta é a pior pergunta que tem. Você nunca acaba uma apresentação sem agendar a próxima apresentação. Como é que você faz? Então, uma das grandes perguntas que está lá é a seguinte: do que você mais gostou? Quando você pergunta para a pessoa do que ela mais gostou, ela vai dizer, eu gostei dos alimentos. Aí você vai marcar uma próxima apresentação para mostrar o kit para ela. Mas eu gostei do bônus. Você vai marcar uma próxima apresentação para falar do bônus. Se ela tiver um tempo ali, tu já faz a próxima apresentação ali naquele momento. Mas geralmente a apresentação já demora aí uns 30, 50 minutos. Então você vai marcar a próxima apresentação. Bom, lembra que tem aquela ligação da apresentação com acompanhamento? Lembra que você deixou um material para a pessoa? Você enviou para ela algum material, ou deixou com ela na hora, ou você convidou para um evento? Tem que ter uma ligação. Como é que é a ligação? É nessa hora. Você vai ligar para a pessoa, você deixou com ela algum material, você mandou uma apresentação online, você ficou de ligar para ela, tal horário, você liga. O que você vai fazer? Eu vou te ensinar agora como que tu faz para dar seguimento. Se a pessoa disser que ela não teve tempo de ver o material, você não pode demonstrar a tua indignação, por ela não ter visto o material.
Você tem que fazer o seguinte, as palavras que você vai usar é bem essa. Não tem problema. Tá? É o que está lá no livro, eu uso essa. Não tem problema. Eu sei que a vida é muito corrida. Tá? Mas quando então, vamos remarcar, quando que você pode assistir com certeza essa apresentação que eu lhe enviei? Você remarca e segue fazendo o mesmo trabalho. Afinal das contas, ele está marcando e tu está fazendo o que você disse que ia fazer, como um profissional. Tá certo? Então você não pode mostrar a sua indignação por ele não ter visto o material. Tem muitas pessoas que falam para os seus prospectos, mas você ficou de ver o material, como é que você não viu o material? Aí isso aí não vai criar um bom clima e um bom relacionamento, que é o nosso objetivo. Porque lembra que o nosso objetivo, nós somos professores, educadores, nós queremos informar as pessoas dessa oportunidade, então tu tem que ter um bom clima. Então se a pessoa não viu o material, tu só reagenda da mesma maneira. E depois tu liga de novo. E assim você vai. Tá certo? Bom, quando você faz essa ligação de uma apresentação para outra, é o processo que ele vai sendo educado. Tá? Então o único motivo de você fazer uma apresentação é marcar outra apresentação, é manter a pessoa viva no negócio. Claro que, como esse nosso plano é muito simples, porque o Eric Worre está falando de outras empresas de marketing multinível que é mais difícil da pessoa tomar uma decisão, mas o nosso é arroz, feijão, produtos de primeira necessidade, o plano é muito simples, a matriz é 3x10, as pessoas muitas vezes se decidem na hora. Então você usa aquela pergunta do que você mais gostou, foca naquilo ali, e depois tu pode usar nesse momento também aquela pergunta que é uma pergunta de fechamento, que você diz para ela assim, escuta, na escala de 1 a 10, 1 você não tem interesse de entrar no negócio, né? E 10 você está disposto a entrar agora. Em qual número você está? Essa pergunta é muito interessante, porque se a pessoa disser que está no número 2, tudo que ela disser acima de 1, não sendo 1, tá bom. Geralmente eles dizem 5, 6. Você segue da mesma maneira. Como posso fazer para aumentar a sua nota? Né? Qual a informação que você precisa mais? E aí você vai aumentando a nota dela. Se você sentir que a nota é um 8, um 9, um 10, é uma nota de fechamento, você vai partir para o fechamento, que também é uma outra habilidade que vou ensinar para vocês também sobre fechamento, aquelas 4 perguntas de fechamento. Tá? Não é aqui nessa habilidade que eu estou falando. Bom, então esse é o conceito número 2. Né? O único motivo de você fazer uma apresentação é marcar outra apresentação. Aí não tem pressão, gente. É só tu manter o prospecto vivo até ele ser educado. Bom, conceito número 3 diz o seguinte, que a média é de 4 a 6 apresentações para a média das pessoas entrarem no negócio. Então, gente, se você apresentou para alguém e ela já entrou na primeira vez, na outra apresentação tu vai ter que apresentar 10 vezes para a mesma pessoa. Então a média é de 4 a 6, comprovado, tá? Então você tem que ter isso na tua mente para você não colocar muita pressão na pessoa. E também você não ficar preocupado. Bom, e agora vamos para o conceito número 4. O conceito número 4, ele diz que você tem que condensar as apresentações, agrupar. Porque ele disse lá que os posers prospectam uma pessoa uma vez. Poser uma vez só. Os amadores prospectam uma vez e depois demoram um monte de tempo, 30 dias, para procurar a pessoa novamente. Então aí o trabalho começa tudo de novo. O prospecto não tem a chance de entender o negócio. Bom, como que faz um profissional? O profissional, ele compacta, ele agrupa, ele diz isso para você fazer. Tá? Então, você fez a apresentação, naquela semana você já manda lá um outro material, você convida ele para um evento, convida ele para uma reunião online, convida ele para degustar o produto, para experimentar, ir no almoço de negócio. Você bombardeia ele aquela semana, que dessa forma ele vai ter a oportunidade de ver e conhecer a empresa. Bom, fala ele nesse capítulo também sobre perguntas e objeções. Gente, você tem que ler lá e aprender. Agora eu quero te tranquilizar, quero te deixar feliz, porque eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Que tudo que está ali, que são poucas coisas, pouquíssimas coisas, é o que você vai usar para a vida toda. Nós vamos usar isso para a vida toda, não muda quase nada. Então você aprendeu a responder perguntas e objeções, é aquilo ali. Tudo que está lá dá conta de resolver o problema. Mas perguntas e objeções, a melhor maneira que tem para responder, ele fala que é a empatia.
E realmente a empatia, ela funciona. Ele usa aquela técnica, né, o sentia, descobri. Ele diz assim: eu sei como você se sente, eu também me senti assim, mas veja o que eu descobri. Na prática, as objeções funcionam assim: ou ela vai cair uma dessas duas coisas. Ou a pessoa, ela tem a crença, ela não acredita que ela possa desenvolver o marketing multinível, ou ela não acredita que o marketing multinível possa dar resultado na vida dela, ela não acredita no multinível. É uma dessas duas coisas. Quando é sobre ela, né, ela pode falar que ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, ela não tem jeito, ela é muito velha, ela é muito nova, ele explica tudo lá para você. Tá? Por exemplo, se a pessoa falar que não tem dinheiro, como é que você vai usar o negócio da empatia? Eu uso da seguinte forma, porque aconteceu comigo. Tá? Quando a pessoa fala para mim que não tem dinheiro, eu digo para ela assim: eu sei como você se sente. Porque eu passei exatamente por isso, eu também me senti assim. Tá? E quando eu fui entrar no negócio, eu também não tinha dinheiro. Numa outra empresa que eu entrei no passado, né? Que é na segunda empresa que eu entrei, também não tinha dinheiro para entrar. Ou seja, a empatia, né? E aí eu digo para a pessoa o seguinte, que é o que está lá no livro. Tá, mas aí eu vejo só o que eu descobri, eu comecei a pensar: se eu não tenho dinheiro agora, como é que eu vou ter dinheiro no futuro? Se eu não fizer nada agora para transformar essa situação, aí eu dei um jeito. Dei um jeito de arrumar esse dinheiro. Se eu falar para você que tem sim como você ter o controle financeiro do teu futuro, que tem sim como você aumentar a sua renda, né, tem como você fazer um planejamento de você controlar o seu futuro financeiro, você daria um jeito, você dá um jeito de entrar no negócio? Sabe o que a maioria das pessoas dizem, gente? De 9 em 10, 9 diz que vai dar um jeito. Então você responde com empatia. Quando você fala que você também passou pela mesma situação que ela, já cria aquela ligação, né? Já tem aquele espelhamento entre você e ela. Vocês, né, já fazem parte, né? Como se fossem conhecidos há muito tempo. Bom, e se você não tem uma história tua para contar, você conta a história de alguém da tua rede. Olha, eu sei como é que você se sente, porque eu tem alguém na minha rede que passou pela mesma situação que você, mas veja só o que ele fez. Aí você usa outra pessoa, entendendo? E você tem que, quando tu faz a empatia, tu cria esse rapport com a pessoa, esse espelhamento. Bom, então, quando a pessoa falar sobre a deficiência que ela acha que ela tem, né, ela não tem crença nela, você vai responder isso aí com empatia. Se ela falar de marketing de rede, gente, ela não tem crença no marketing de rede, como é que você responde? Eu vou te explicar aqui, porque isso, depois que tu aprender, vai ficar fácil. Que é a pergunta que mais as pessoas se complicam, né, para responder. É quando a pessoa diz para você assim: escuta, isso é marketing de rede? Aí que está o detalhe. Você tem que prestar atenção na pergunta. Se ela perguntar: isso é marketing de rede? Com um tom emocional, você vai dizer para ela assim: ah, você tem uma história, né? O que você sabe disso? Já se envolveu com isso? Porque você notou que ela tem um tom emocional. E a maioria das pessoas que perguntam isso, 90% já se envolveram com marketing de rede. Mas o que acontece com elas? Se envolveram ou ouviram falar, né, algumas. Acontece com elas que elas começaram, né, entraram no marketing de rede, talvez, investiram dinheiro, não tiveram treinamento, não aprenderam nada, né, foram aqueles posers, né, que fizeram aquela lista mental, né, não se tornaram nem amador e pediram conselho para um vizinho que não entendia nada de nada, um vizinho quebrado que nunca viu falar de marketing de rede, e ela, por conta própria, pelo conselho do vizinho, ela desistiu do negócio. Então ela não sabe o que é exatamente o marketing de rede. Então quando ela vem com um tom emocional, tu pergunta para ela: ó, você tem uma história, né? Você já se envolveu com marketing de rede? Aí ela vai te contar: eu entrei numa empresa, cara, eu achei que mais gente ia entrar, no fim eu botei o meu dinheiro e eu perdi o meu dinheiro. Aí você vai seguindo, fazendo mais perguntas. Aí você diz para ela o seguinte: mas eu quero te perguntar o seguinte, você acha que foi, né, o marketing de rede que não funcionou, ou de repente não era o teu tempo, não era a tua época, né? De repente você não estava numa época boa para desenvolver? Aí ela vai dizer: de repente era eu, né, que não estava numa época boa. Aí talvez você consiga então pelo menos tirar essa impressão que a pessoa teve do marketing de rede, e talvez ela te dê a oportunidade para você explicar para ela realmente o que é o marketing de rede, tá? Ou às vezes ela viu falar também de uma outra coisa aí que não tem nada a ver e ela mistura tudo. Se ela falar sem um tom emocional,
Você diz para ele, é marketing de rede. O que você sabe sobre o assunto? Já vai para outra pergunta. E ela vai falar, e aí você vai entrar no assunto. Tá, gente? Outra pergunta que elas fazem, que as pessoas fazem também. Isso é um daqueles esquemas? É uma pirâmide? Eu, quando falo de pirâmide, eu dou a resposta que ele está lá no livro. Eu digo assim, pirâmide? Nunca que eu me envolveria com um negócio ilegal. Pirâmide é ilegal, dá cadeia no nosso país. Tá toda hora todo mundo preso aí, é só tu escutar a televisão aí, o jornal tu vai ver. Que não tem nada a ver com pirâmide. Tá certo, gente? A melhor maneira de responder às objeções é dessa forma, com empatia. Tem pessoas que usam algumas respostas rebuscadas, que nem ele fala lá, que dizem assim, quando a pessoa diz, você não tem dinheiro, você tem TV a cabo, você vai jantar fora, você tem celular, você tem notebook, você tem dinheiro sim, tá? Ou senão, você não tem tempo, daí ele diz assim, você não tem tempo? Até quando você quer ficar sem tempo? Tem que fazer alguma coisa. Então, olha como você se sentiria ouvindo isso. Você vai se sentir humilhado, achatado, um idiota. Então, as pessoas que usam esse tipo de resposta, colocam a pessoa como burra e se fazem como esperto. Então, essa não funciona. A que mais funciona é a empatia. Gente, então, eu espero que eu tenha ajudado você de uma forma ou outra. O livro está aí, GoPro, procura lá, treinamento está aí na internet. Gratuito para todo mundo, é só questão de você querer fazer. Esse aqui é o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreva no nosso canal, aciona lá o sininho para receber as notificações. E esse canal, sim, gente, pode transformar a sua vida. Então se inscreva lá. Grande abraço e até o próximo vídeo.